8. 8, verso 1. Eu vou ler um pouco mais rápido e depois eu vou deixar alguns versículos em destaque, tá bom? Capítulo 8 de Romanos. Diz assim a palavra de Deus. Encontraram? Eu peço, por gentileza, está calor, mas eu peço que façam o possível para não ter que deslocar de lugar, a não ser os papais que estão com crianças, e aí é muito natural, mas nós adultos nos esforcemos por tolerar o tempo e aguardar o momento depois para você beber água e ir no banheiro, tá bom? Para a gente não ter durante a palavra esse momento de quebra, né? Porque acaba sendo um período de quebra, acaba chamando a atenção quem está do seu lado aí, se você levanta do seu lugar, e também, claro, pela reverência à palavra do Senhor. Vamos lá. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Na carne de quem? Jesus. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo quem? A carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Só um detalhe aqui no verso 6. O apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro que a obra do Evangelho, na pessoa de Cristo Jesus, foi fazer a justiça de Deus, como falamos domingo passado, ser derramada sobre uma pessoa. E quem é ela? Foi derramada sobre a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. A ira de Deus foi destinada à pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus tinha uma carne como a minha e a sua, uma natureza humana como a minha e a sua. E é por isso que o texto, Paulo vai deixar bem claro a referência, pois a inclinação da carne é morte. Olha só, mas o Espírito, a do Espírito é vida e paz. O homem, por si só, a sua natureza humana, carnal, não consegue viver longe do pecado. Você pode tentar de todo jeito, pelas suas forças, você sempre continuará vivendo no pecado. Mas agora, olha o que diz o texto, mas o Espírito é vida e paz. Porque se nós tivermos os nossos pecados sendo punido no corpo de Jesus, nós agora que vivemos, não devemos viver mais na carne, porque a nossa carne, ela foi na pessoa de Cristo mortificada, ela foi na pessoa de Cristo maltratada, foi humilhada, foi crucificada, e o corpo de Jesus, a natureza humana de Jesus, recebeu todo o castigo para que você agora possa viver livre da culpa da sua carne. A carne aqui, meu irmão, é toda a natureza humana. A natureza humana corrompida, o nosso desejo egoísta, a nossa tendência para o mal. E nós reconhecemos isso. A palavra de Deus diz isso. O pecado veio sobre o homem. E depois de Adão e Eva, o primeiro casal, nenhum homem consegue mais escolher não pecar, a não ser pela obra de Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Então agora o viver não é mais segundo a carne, porque a inclinação da carne é morte,
E a morte aqui não é apenas a morte do corpo físico, é morte eterna. Quem vive para satisfazer a natureza humana, ele vai receber o salário. E qual é o salário do pecado? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, isso, tem que gravar o restante do versículo. Senão você fica só com a parte, parte difícil é essa. Lembra do restante. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna na pessoa de Cristo. Continuando. Verso 8. Portanto, vamos juntos, verso 8. Vamos lá bem forte. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como assim, pastor? Lembra que nós lemos em João capítulo 3? Jesus falou para um homem já velho: todo aquele que quer de fato me conhecer precisa nascer. O que ele está falando aqui? Ele está falando de uma pessoa que agora diz: eu sou totalmente pecador. Eu não consigo agradar a Deus com a minha natureza humana. Eu não consigo agradar a Deus com as minhas boas obras. Eu não consigo agradar a Deus com todo o esforço que eu faça. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. E quando nós nascemos de novo, é quando o Espírito de Deus joga a luz na pessoa de Jesus, joga holofote na pessoa de Cristo, e nós entendemos: é Ele que eu preciso para ser o meu Salvador, porque Ele viveu como perfeito, foi perfeito, e na cruz entregou o seu corpo para ser moído em meu lugar, em seu lugar. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus. Viver para a carne é aquele que não conhece Deus. E olha o que diz o texto, verso 9. Vamos mais uma vez. Vocês, vamos lá, 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está... Olha só, mais uma vez, se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do... O que quer dizer isso aqui? Por que o meu corpo está morto por causa do pecado? O seu corpo está morto por causa da obra que o seu Salvador fez. O seu corpo está morto para você dizer assim: eu agora não estou inclinado mais obrigatoriamente, eu não sou mais escravo para obedecer à vontade do meu corpo, da minha natureza humana. Eu não estou mais escravizado, não estou mais algemado. Por quê? Porque agora, olha a expressão, o corpo na verdade está morto. Você agora vive uma vida não segundo o seu corpo, mas segundo a vontade do seu Senhor Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Só quando você avalia o Evangelho, você percebe que é um convite para você. Viva a vida de Cristo e não a sua. É esse o convite aqui. Continuando, verso 10, 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que habita em vocês. Agora bem forte, verso 12, mais uma vez nós vamos ler juntos o 12 até o 17. Vamos tentar forte? Cadê a tela aqui? Vamos lá. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para também com Ele sejamos glorificados. Amém. Senhor, obrigado pela Tua palavra, edifique as nossas vidas, ilumine o nosso coração, trabalhe nos nossos corações, ó Senhor, trabalhe em nós como igreja do Senhor, e que cada dia mais sejamos transformados à luz da Tua palavra, na pessoa do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Amados irmãos, eu quero chamar essa noite, a mensagem dessa noite, de declaração de liberdade. Declaração de liberdade. Uma das questões mais importantes na caminhada cristã que nós descobrimos é que a pessoa do Senhor Jesus nos garantiu liberdade. Nós temos liberdade. Uma das circunstâncias que o ser humano mais busca, quando avaliamos o bem-estar dele, é ter liberdade. O presidente Roosevelt, no ano de 45, num discurso, ele deixa uma expressão dizendo que o mundo precisava experimentar de liberdade, liberdade do medo, liberdade da miséria, liberdade religiosa. Salvo engano, eram 4, me lembrei de 3. Ficou famosa a expressão dele, por quê? O mundo nunca conseguiu isso plenamente, mas até hoje nós lutamos como sociedade para que nós possamos ver isso, liberdade. Mas há uma liberdade muito mais profunda do que a liberdade social. Há, na verdade, algo muito mais importante que a liberdade econômica, da miséria, do medo. Nós temos na palavra de Deus a liberdade da nossa condenação, a liberdade daquilo que nos acusa, a liberdade do nosso pecado, a liberdade das algemas das trevas. O texto que nós lemos nos mostra isso. Verso 12, eu vou destacar o verso 12 em diante, diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores não à carne. O que isso quer dizer? Devedores não à carne. A expressão ela é muito clara. A expressão é de alguém que está escravizado. John Newton era um traficante de escravos. Traficante de escravos que durante décadas aprisionava pessoas, maltratava pessoas, vendia pessoas. E uma certa vez, John Newton se converte ao Senhor Jesus Cristo. E por toda a vida de John Newton, que será depois um dos homens que mais se posicionaram contra a escravidão, se torna um pastor transformado pelo Evangelho e sempre declarava: eu sou um grande pecador, mas encontrei um grande Salvador. John Newton, ele ficava sempre marcado com as lembranças de horror do que ele mesmo produziu. E quanto mais passavam os anos, mais próximo de Deus, mais ele tinha o entendimento de tudo aquilo que ele produziu era terrível, era na verdade uma cadeia de mal, de impiedade, de injustiça que ele produziu. Mas agora, em Cristo Jesus, convencido da sua injustiça, convencido das suas más obras, ele era um homem alcançado pelo libertador de todos os pecadores, rendidos a Ele mesmo, Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra então que nós agora não somos mais como devedores. Olha só a expressão: assim pois, irmãos, a expressão aqui, ela diz assim: somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados
obrigados a viver segundo a carne. Olha a expressão, ela é clara. Agora, aqueles que nasceram de novo, aqueles que agora vivem, verso 5, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. O que isso quer dizer? Meu irmão, louvado seja Deus por isso, mas há uma dádiva maravilhosa para nós. Nós podemos vencer a nossa própria natureza humana, dizendo assim: eu não mais sou escravizado pelo pecado. O pecado não mais me acorrenta, porque Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário, não só livrou você da culpa, Ele livrou você também do poder do pecado. Louvado seja Deus por isso. Ah, meu irmão, é tão bom saber disso. Saber que você agora pode dar um passo em direção a Deus, dar um passo de fé dizendo: eu quero agradar a Deus, eu quero viver uma vida segundo a vontade de Deus, e eu tenho a graça de saber que fui alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos mostra agora, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Essa é uma palavra muito importante para nós aqui hoje. Apesar de nós sabermos que a salvação ela é toda monergística, ou seja, ela procede totalmente de Deus, há momentos que a gente vê claramente o ser humano tomando decisões, e ele será responsável pelas suas decisões. Josué, líder de Israel, quando sai do Egito, juntamente com o seu senhor Moisés, caminhou com Deus. E uma certa vez da sua vida, ele teve que declarar a Israel, dizendo: hoje, decidam a quem vocês irão servir. É interessante esse texto aqui para nós, porque, irmãos, não basta uma informação que você agora não é mais escravo do pecado. Não basta uma informação que você agora pode agradar a Deus. É necessário uma decisão em agradar a Deus. É necessário assumir um compromisso em viver uma vida que glorifique a Deus. É diferente de você apenas crer, irmão. Tem um cara que crê, até treme, mas ele não obedece. Quem é ele? É o diabo, esse mesmo. É esse mesmo aí. Ele crê demais. É só Jesus falar com ele, ele dobra os joelhos. É só Jesus declarar algo, ele baixa a cabeça. Mas não obedece de jeito nenhum, porque ele é rebelde e rebelde eternamente. Hoje, meu irmão, jovem, adolescente, adulto, é uma decisão importante para mim e para você. Nós temos diante de nós, e nós seremos cobrados disso, uma oportunidade que é a graça do Senhor Jesus. A graça não é um evangelho barato, onde nós não assumimos compromisso algum e achamos que vamos para o céu. Não, o evangelho do Senhor Jesus não é barato. O evangelho do Senhor Jesus exige uma decisão, exige um comprometimento, exige uma relação de servidão, podemos chamar assim. A palavra do Senhor nos mostra que Josué disse: eu e minha casa, o quê? Meu irmão, minha irmã, você não precisa de diabo nenhum para arruinar a sua vida. Nós não precisamos. A nossa própria natureza carnal já nos destrói. Destrói a sua família, destrói seu casamento, destrói o seu trabalho, destrói a sua moral, destrói a sua vida. Porque a nossa natureza carnal, ela é enganosa, perigosa. Ela nos apresenta algo que na verdade aos olhos parece ser bom, mas na verdade no fim são caminhos de morte. Quando nós nos deparamos com esse texto, meu irmão e minha irmã, eu quero convidá-los a nós caminharmos mais. Diz assim:
Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Opa! Aqui a gente poderia dar um nome, né, para esse versículo. Autorizados a matar. Aí, ó. É uma boa reflexão. Alguém já disse que quando a gente levanta e olha no espelho, com os cânticos de hoje em dia, Danilo, qual é a expressão que a pessoa canta no espelho hoje em dia com as músicas atuais? Quão grande és tu, né? Raridade. Mas alguém que prega o evangelho bíblico olharia para o espelho e diria: eu vou te matar hoje, perigoso. Eu não vou dar brecha para você hoje, perigoso. Porque eu não preciso de inimigo algum que não seja a minha própria natureza pecaminosa. Meu irmão, Jesus Cristo nos garantiu a salvação na cruz do Calvário, mas sobre aqueles que o Senhor realizou essa obra, todos os dias, Cristo deu pelo Espírito de Deus. Vai para o texto com a sua Bíblia. Cadê os crentes com a Bíblia na mão? Olha lá, ó. Porque se vocês viverem agora segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo, bem forte, se pelo, não é pela sua própria força, não é pela sua experiência religiosa, mas se pelo Espírito. O que isso quer dizer? Se o próprio Deus que está em você, se o Espírito Santo, que é a penhora de Jesus, quando ele foi para o céu, ele falou: vou deixar sobre vocês o meu Espírito, ele será a penhora, que um dia eu vou buscar vocês. Se esse Espírito estiver atuando em nós, nós temos condições de matar, de fazer morrer a nossa vontade pecaminosa. Nós temos condições de dizer não, porque isso na verdade é um engano. O texto está dizendo que aqueles que agora estão em Cristo, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo. O que é isso, meu irmão, minha irmã? É quando você começa a segunda-feira e você tem vários desafios. Desafios de mentir para o gasto, desafio de olhar de maneira sensual, pecaminosa, desafio de agradar as pessoas, negando o evangelho do Senhor Jesus, desafio de se enquadrar ao meio social e abandonando a sua fé verdadeira de coração e boca, desafios que nós vivemos o tempo todo. O que a palavra de Deus nos garante? Pelo Espírito de Deus, agora nós temos condições de dia após dia, vencer esses pecados que antes nos derrubava, que antes nos laçava, mas que agora, pela ação de Deus na minha vida, eu estou vendo o progresso para a glória do Senhor Jesus. Você está caminhando assim, preocupado assim ou não? Ou você está preocupado com outras coisas? É uma questão importante. Viva uma vida cristã, preocupada, nós precisamos disso, preocupados em dizer não para a nossa própria natureza. A expressão do apóstolo Paulo é forte, é mais forte que dizer não, é mortificar a nossa vontade humana. Irmão, irmã, a vontade humana, ela é demoníaca. A vontade humana por si só, ela é egocêntrica, ela é egolátrica, ela quer colocar você no pedestal, acima de todo mundo. Nós vivemos uma vida, nesse mundo aí fora, diante dos desafios que temos, com a capacidade, pelo poder do Espírito de Deus, em agradar a Deus, lutando contra a nossa própria natureza humana. Que dádiva, meu irmão. Se você quer viver uma vida de fato de liberdade, experimente do agir do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu não vou ler agora que não dá tempo. Hoje está um pouquinho mais com o tempo. Mas lá em 1 Pedro, 2 Pedro diz assim: foram doadas
por Cristo, tudo aquilo que pode te preparar para a vida piedosa. Irmão, o que é isso? É mais do que frequentar uma igreja, é mais do que pregar na igreja, é viver uma vida que agrade a Deus. Quantos desejam agradar ao Senhor Deus? Ah, meu irmão, se tiver faltando essa paixão no seu coração, em primeiro lugar, peça ao Senhor para que você possa nascer de novo. Se você já nasceu de novo, peça ao Senhor para que Ele possa avivar o seu coração. Porque o propósito da nossa existência sobre esta terra é glorificar o Senhor, é bendizê-lo, é fazer os nossos negócios, é casar, é ter filhos, tudo para a glória de Deus. É esse o objetivo. Se você não tiver essa perspectiva, você vai se dar mal nos negócios, você vai se dar mal no casamento, você vai se dar mal na criação dos filhos, porque você não tem como objetivo final glorificar o nome de Deus. E há um tanto de propostas aí fora, tentando atrapalhar esse foco na sua vida de glorificar o nome de Deus. Você quer dar um exemplo? Aí você diz assim, eu não vou perdoar a minha... Vou pegar a sogra, né? Porque a sogra, né, José, está lá em Uberaba, está longe, né? Vou pegar a sogra. Ai, né? Minha sogra, a sogra falou isso, a minha sogra daquele jeito, minha sogra é corintiana, misericórdia, né? Tem uma sogra corintiana, aí Deus me livre, Rogério. Você não tem essa luta não, né? Deve ter, que corintiano. Qual é a vontade do mundo aí fora? Fala mal dela mesmo, boba. Enche seu coração de amargura contra ela mesmo. Quando você vê ela, você já começa a falar assim, misericórdia, que trem na minha vida. Isso é mais real do que eu estou falando aqui, viu? Não é o meu caso não, tá? Diga-se de passagem. Minha sogra é uma mulher santa. Mas sogra aqui é só um exemplo, irmãos. O padrão do mundo é corromper a relação do homem, do ser humano com o outro. Nós temos vivido um mundo odioso. Nós temos vivido um mundo egocêntrico. Nós temos vivido um mundo utilitarista. Enquanto eu puder sugar do outro, eu estou, agradado, feliz com o outro. O momento que não me serve mais, eu viro para lá e abandono. Esse é o padrão aí fora. Agora, quer de fato glorificar a Deus, é você dizer assim, olha, ela não merece, não me cumprimentou ontem, ela é chata, fala demais, mas eu também sou um pecador, eu em nome de Cristo Jesus, eu vou fazer morrer a minha tendência egoísta, egocêntrica, holofote só para mim, eu vou perdoar, eu vou estender a mão, eu vou agir com misericórdia, porque eu fui liberto do poder do pecado em Cristo Jesus. É para crente, não é para simplesmente quem conhece essa palavra aqui do texto bíblico. Nós precisamos do Espírito de Deus, meus irmãos, todos os dias agir nas nossas vidas, nos convencendo dos nossos erros, e mais, nós notando, todos os dias avaliando, eu preciso matar esse pecado na minha vida. Essa maledicência, fico falando mal, reclamo demais, nada está bom, essa murmúria, essa ingratidão, essa rebeldia no meu coração. Irmãos, o nosso coração é extremamente corrupto. Se você der vazão para a carne, você colherá as coisas da carne, e as coisas da carne é inimizade, intriga, ira. Mas se você for guiado pelo Espírito de Deus, você desfrutará de paz, longanimidade, bondade, todos os frutos o fruto do Espírito, porque esse filho, essa filha, está de fato preocupado em caminhar numa progressão com o Senhor Jesus. Caminhando, diz assim o texto, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam o espírito de adoção,
por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Lá em 2 Coríntios diz que o Espírito de Cristo foi colocado em nós. E Ele clama, Abba, Pai. Pai. Interessante. Quando nós nascemos de novo em Cristo Jesus, Ele nos faz um filho adulto. Não é uma criança que não sabe discernir os direitos que ela tem. Deus nos faz um novo homem, uma nova pessoa em Cristo, segundo Warren Wiersbe, como uma pessoa adulta. Ela sabe que agora em Cristo, ela é amada pelo Senhor, de maneira que esse amor a livrou da condenação e deu a ele o privilégio de ser chamado de filho, de ser recebido pelo próprio Deus por meio de Cristo. E agora, a expressão Abba, Pai aqui, ela é interessantíssima para nós. Porque o próprio Espírito de Deus, nas nossas vidas, segundo Pedro, depois eu pego a referência, ele vai dizer, ele mesmo clama a Deus, dizendo, Pai. Você já viu criança, até falei do Gabriel Góes hoje, falei para a Gisele, eu morria de rir, porque a Júlia dizia assim, um homão de 1,85 m, mamã. É estranho, né? Mas a criança ainda não aprendeu ainda a desassociar que tem mãe e tem pai. Ela vai pegando pela mais fácil, né? Mamã. Amados irmãos, você jamais poderia falar Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão maravilhosa. Quer dizer, Pai, Paizinho, Deus que é tão gracioso. Mas você pode, porque o mesmo Espírito, que é a presença de Cristo, se faz em nós, e nós temos desejo e agora acesso, por meio da obra de Cristo, em dizer, Pai, Paizinho, eu estou aqui como um filho necessitado, e o Senhor cuida de mim. É uma dádiva de todo aquele que nasceu em Cristo Jesus. O texto diz assim, verso 16, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que maravilhoso isso. Na vida de todo crente, ele pode andar uma semana com uma nova vida em Cristo, um ano nova vida em Cristo, nasceu de novo, um ano, e o coração dele se alegra, Deus está trabalhando na minha vida, porque eu posso experimentar da presença dele, ele fala comigo, ele trabalha no meu coração, ele incomoda meu coração, eu pertenço a ele. Amém? Só se você não está lendo a palavra de Deus, só se você não está orando, só se você não está participando dos meios de graça, aí você pode ficar em silêncio. Mas se você, por meio da palavra, se debruçar nela, ele testifica no seu espírito que você é dele. Ele trabalha em nós. O texto diz mais, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos. Meus irmãos, a nossa vida cristã, eu repito, não é para um evangelho barato. Engana-se quem prega um evangelho sem cruz. O evangelho do Senhor Jesus é através do Espírito de Deus, nós todos os dias mortificarmos a nossa natureza, e muitas vezes dói. Nos provoca angústias, porque a natureza de Deus em nós, ela não está preocupada com o nosso bem-estar. A natureza de Deus em nós está preocupada em nos formar cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Lembra do CQC? Custe o que custar. Às vezes vai ter que terminar namoro, às vezes vai ter que terminar a sociedade, às vezes vai ter que romper com amigos. Se custar a vida cristã, se custar qualquer paralisação na batalha contra o pecado,
o Espírito de Deus vai te incomodar a romper com qualquer coisa que você possa estar progredindo, vivendo uma vida cristã, abrindo mão daquilo que antigamente você dizia assim: como é que eu podia viver tão focado nisso? E hoje a minha vida tem caminhado de maneira progressiva, eu tenho experimentado a presença de Deus, eu tenho experimentado o Senhor falar comigo, e eu já fui tão algemado nessas coisas. Por quê? Porque você está vivendo uma vida custe o que custar. Uma vida cristã que não negocia o Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, se tem uma área da igreja cristã que nós não compreendemos muito bem, é de fato o crescimento na vida espiritual. Possivelmente porque ninguém cresce se não nasceu, não é verdade? Se não nascer de novo, irmão, irmã, não vai crescer. Mas se você já experimentou o novo nascimento, se você tem alegria na pessoa do Senhor Jesus, se você se entristece com a sua própria natureza pecaminosa, porque ainda está aí você é convidado a andar com o Senhor, lembrando que o sofrimento presente, o dizer não à sua natureza, te garantirá cada dia mais proximidade com esse reino maravilhoso. Você será e já é herdeiro de Deus, o privilégio de desfrutar da presença de Deus e jamais ser afastado dele, mesmo sabendo você que é uma pecadora, um pecador miserável. Você pode dizer amém? Ou o seu pecado separa você de Deus? Eu falei pela manhã aqui hoje. Quando você peca, você tem um juiz do seu lado? Ou você tem um paizinho? Tem muita gente que não conhece esse Evangelho. Tem muita gente dominada pela religião. Tem muita gente que ainda não baixou as armas de rebeldia. Não se rendeu ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou um miserável pecador, ajude-me a progredir na vida cristã. Ajude a não fazer a vontade do meu eu, do meu ego, da minha tendência humana egoísta. Que eu viva uma vida para o Senhor. Me ajude a viver uma vida para o Senhor. Irmãos, só faz sentido se houver o incômodo que houve no coração de Nicodemos. Você já pensou, um homem velho, um senhor já, por sinal tem esse vídeo na série The Chosen. Vale a pena vocês assistirem. O encontro de Nicodemos com Jesus. Uma das cenas mais lindas dessa série. Um homem já de barba branca, cabeça branca, pedindo assim: eu estou incomodado com os teus ensinos, eu estou incomodado com o que o Senhor tem realizado. Quem que estava atuando na vida de Nicodemos, se não era o próprio Espírito de Deus? Apontando para Jesus: procure Jesus, nem que for à noite. Mas ele foi com toda a dificuldade, mas ele foi, porque o Senhor mesmo chamou ele, e quando ele se encontra com Jesus, ele ouve: você precisa nascer de novo. Você precisa ter um novo coração. Você precisa se arrepender da sua vida pecaminosa sem quebrantamento. Se renda na minha presença. E após a rendição, após o perdão através da obra da justiça de Deus em Cristo na cruz, Deus não se torna mais o seu juiz, Ele se torna o seu pai, o seu paizinho, e Ele dará a nós uma herança eterna de glória. Ah, que maravilhoso Evangelho. Que maravilhoso Evangelho. Como Paulo disse, eu sou o pior dos pecadores. E eu quero convidá-lo, meu irmão e minha irmã. Se você sabe que você é um pecador de fato e de verdade, iluminado pelo Espírito de Deus, eu convido você, caminhe com os seus olhos na pessoa do Senhor Jesus. Estabeleça uma meta no mês de setembro, dizendo: Senhor, esse mês eu preciso ser mais parecido com o Senhor em tudo que eu fizer.
Me conceda graça na maneira de eu falar, na maneira de eu reagir com os meus pais, na maneira de eu reagir com a minha esposa. Santifique a minha vida, porque eu pertenço ao Senhor. Só aqueles que nasceram de novo pode desejar e experimentar essa ação, que é para a glória do próprio Deus. Mas o convite é de graça. O convite é de graça. A obra é toda de Cristo. Não é pelos seus méritos. Não foi porque você fez uma semana boa e chegou aqui hoje já num nível de dizer assim: eu produzi tantas coisas boas, hoje eu posso receber a bênção de Deus. Não! Essa graça da salvação, essa graça da santificação é toda na pessoa do Senhor Jesus, que através da sua obra de justiça cobre você e eu. Então o convite para você hoje: se arrependa de todo o seu coração. Se arrependa por não estar progredindo. Nos arrependamos hoje. Senhor, já era para eu estar muito mais avançado e eu tenho patinado. Senhor, traz no meu coração, traz sobre os meus olhos, cada dia, o foco que eu sou amado do Senhor. O Senhor é um pai na minha vida. O Senhor deixou de ser juiz na minha vida para ser um pai, e eu estarei eternamente com a tua presença, na tua companhia, mediante a fé na pessoa de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça. Eu quero orar e quero nesse momento